Fala galera, a paz de Jesus, o amor de Maria seja com cada um de vocês. Então vamos dar sequência aqui em mais um vídeo, agora o capítulo 15 e o capítulo 16 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Inspirai no Senhor nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Então agora a gente vai para o capítulo 15, versículo 1. E vai começar aqui a parte que fala sobre a ressurreição. Olha o que Paulo vai dizer. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vô-lo preguei. De outra forma, em vão teríeis abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, e em seguida aos 12. Essa parte aqui eu acho muito bonita. O versículo 3. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas, e em seguida aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago, em seguida a todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça que ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, e assim crestes. Ora, se prega que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como dizem uns de vós que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Além disso, seríamos convencidos de ser falsos testemunhos de Deus, por termos dado testemunho contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, ao qual não ressuscitou, se os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Também estão perdidos os que morreram em Cristo. Se é para esta vida que temos colocado a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens o mais digno de lástima. Mas não, Cristo ressuscitou dentre os mortos, como primícias dos que morreram. Com efeito, se por um homem veio a morte, por um homem vem a ressurreição dos mortos. Assim como em Adão todos morrem, assim em Cristo todos reviverão, cada qual, porém, em sua ordem, como primícias. Cristo. Em seguida, os que forem de Cristo, na ocasião de sua vinda. Depois virá o fim, quando entregar o reino de Deus ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda a potestade e toda a dominação. Porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Mas quando ele disser que tudo está sujeito, claro é que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando tudo lhe estiver sujeito,
então também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que intentam aqueles que se batizam em favor dos mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que se batizam por eles? E nós, por que nos expomos a perigos a toda hora? Cada dia, irmãos, expondo-me à morte, tão certo como vós sois a minha glória em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se foi por intenção humana que combati com as feras em Éfeso, que me aproveitaria isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos deixeis enganar, más companhias corrompem bons costumes. Despertai como convém, e não pequeis, porque alguns vivem na tal ignorância de Deus, para a vergonha vossa o digo. Então, olha que importante essa doutrina, né, sobre a ressurreição. É o que nós professamos até hoje. Se nós não cremos na ressurreição, temos ainda dúvida, então é vã nossa fé. Então a gente pode parar de fingir de ser igreja, parar de ir nas missas, parar de rezar o terço, porque é vã. Se a nossa vida vai acabar por aqui. Então a nossa fé, a nossa esperança de cristãos é a fé de que ressuscitaremos como Jesus Cristo ressuscitou. Versículo 35 agora. Mas dirá alguém: como ressuscitam os mortos? E com que corpo vêm? Insensato! O que semeais não recobra a vida, sem antes morrer. E quando semeais, não semeais o corpo da planta que há de nascer, mas o simples grão, como por exemplo de trigo ou de alguma outra planta. Deus, porém, lhe dá o corpo como lhe apraz, e a cada uma das sementes o corpo da planta que lhe é própria. Nem todas as carnes são iguais. Uma é dos homens, e outra a dos animais. A das aves difere da dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas o brilho dos celestes difere do brilho dos terrestres. Uma é a claridade do sol, outra é a claridade da lua, e outra a claridade das estrelas. E ainda uma estrela difere da outra na claridade. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeado na corrupção, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado no desprezo, ressuscita glorioso. Semeado na fraqueza, ressuscita vigoroso. Semeado corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um espiritual. Como está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão é espírito vivificante. Mas não é espiritual, não é o espiritual que vem primeiro, e sim o animal. O espiritual vem depois. O primeiro homem, tirado da terra, é terreno. O segundo veio do céu. Qual o homem terreno, tais os homens terrenos? E qual o homem celestial, tais os homens celestiais? Assim como reproduzimos em nós as feições do homem terreno, precisamos reproduzir as feições do homem celestial. O que afirmo, irmãos, é que nem a carne nem o sangue podem participar do reino de Deus, e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Eis que vos revelo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade,
então se cumprirá a palavra da Escritura. A morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Retomando então aqui o versículo 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Por consequência, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Muito bem, agora a gente vai para o capítulo 16, que é o encerramento. Então são questões diversas. Olha o que vai dizer. Quanto à coleta em benefício dos santos, segui também vós as diretrizes que eu tracei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. Quando chegar, enviarei com uma carta os que tiverdes escolhido para levar a Jerusalém a vossa oferta. Se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. Irei ter convosco, depois que tiver passado pela Macedônia. Apenas passarei por lá. Talvez fique convosco, ou até passe todo o inverno, para que me leveis aonde eu tenho de ir. Desta vez, quero vos ver não somente de passagem, mas espero demorar-me algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Ficarei em Éfeso até Pentecostes. Aí se me abriu uma grande porta à minha atividade, e os adversários aí são muitos. Se Timóteo for visitar-vos, vede que esteja sem preocupação entre vós, porque trabalha exatamente como eu na obra do Senhor. Portanto, ninguém o despreze, e preparai-lhe a viagem em paz, para que venha ter comigo, porque eu espero com os irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, roguei-lhe muito, fosse ter convosco, com os irmãos, mas de modo algum quis ele ir agora. Contudo, irá ver-vos quando tiver oportunidade. Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede fortes. Tudo o que fazeis, fazei-o na caridade. Ainda uma recomendação, irmãos. Sabeis que a família de Estéfanas são as primícias da Acaia, e se consagraram ao serviço dos santos. Tratai essas pessoas com consideração, bem como todos aqueles que ajudam e trabalham na mesma obra. Eu me alegro com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram a vossa ausência e tranquilizaram o meu espírito e o vosso. Tende, pois, consideração a tais homens. As igrejas da Ásia vos saúdam, Áquila e Prisca, com a comunidade que se reúne em sua casa. Enviam-vos muitas saudações. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Essa saudação escrevo-a de próprio punho, Paulo. Se alguém não amar ao Senhor, seja maldito. Maran-atá. Vamos ver, Maran-atá lá no rodapé, quer dizer, expressão aramaica que significa Nosso Senhor vem. Separando, Maranatá,
teremos vinde Senhor nosso. Então os primeiros cristãos usavam frequentemente essa invocação na liturgia primitiva. Então Maranatá ou Maranatá. Agora, versículo 24. A graça do Senhor Jesus esteja convosco, e eu vos amo a todos vós em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.